Próximo ponto seria drogadição e atitude concreta. A ideia da drogadição, né, conforme a atuação da ilusão, importa, né, com certeza importa, porque ela sempre é a própria produção da arte. Então você, né, agir, né, quando você age, você está colocando essa projeção como um produto da primazia. Então, pelo conceito, né, categórico, a drogadição, ela pode ser voluntária, né, a gente vai lá e usa, o que vai sublimar qualquer forma de pensamento, assim, de maneira a não dar mais nexo ao que se diz, né? E a drogadição pela ideia, né? Que é você basicamente, um exemplo, a título de citação. Esses tempos fiz um assalto num banco sem dar um tiro, né? E levei bastante tempo e tal, e o produto foi fantástico, né? O consumo, então, nem se fala. E depois a doença, né? Você fazer, né? A gente pode colocar produto manipulativo, né? De trazer para o outro, né? Essa forma, esse formato aí de tira, né? A gente pode colocar de tira. Então, independente da causa a que se dá valor, né? É claro, né? Existe o pensamento, né? Existe o conforto, né? Numa outra etapa, a dependência e o trauma, né? O impacto, trauma como impacto. E a questão moral, né? A perda do compromisso, né? As doenças, né? Que numa esfera gradativa, né? Na escala gradativa, né? Como se fosse um segundo ponto. E a ideia, né? De repente você sofre um acidente, ou de repente você é promovido por isso. Então tem esse fator aí. Então, independente da situação que você se encontre, né, você chamar por Deus, ele virá, né, independente do que você está sentindo, né, se você está livre, se você está preso, se você está sentindo dor, ou com fome, ou com calor. Então, não se deve esquecer que a paz, ela é uma forma de teoria, né? A gente não pode falar, eu estou em paz porque... Enfim, você deve falar, estou em paz por causa disso, isso e aquilo. Não, eu simplesmente estou em paz porque seria uma redundância, basicamente. Então, é claro, né, existem as formas de... na qual você determina você determina uma ordem, né, e a experiência vai trazer para você o resultado que qualquer leitura vai te dar um objeto, né? A segunda etapa seria o objetivo. E o presente o alimento, né? Como a evolução, né? A ideia da evolução. Então é claro, né? O efeito colateral da droga ele vai atingir determinada área, né? Ele pode atingir qualquer área, né? Então qualquer área ele sublima o ambiente completamente, né? Cria aquele viço, né? Na qual toda construção delineada sobre uma mesma raça cria esse viço, só que isso é a forma natural. Então você pode perceber que pelas pessoas do campo, né? Essas pessoas do campo, elas sempre estão diante desses fatos na qual a interpretação gera esse efeito colateral, né, naturalmente. Então, a consideração, né, pouco aparente
seria dizer que a transmissão ela vai gerar a alucinação dentro da atualidade, né? Quer dizer, é uma verdade isso, infelizmente. Porque a projeção ela é perfeita, né? Ela pretende, ela tem vontade própria, né? E ela busca a liberdade, né? Seria o disparo do direito disparado. Então, é um empreendimento, né? A verdade é que é um empreendimento. Se você abrir um livro que não interessa, por exemplo, né, sempre vai ter alguma coisa que você vai fazer essa analogia, né? Essa analogia dentro da sua especificidade, né? Contando, lógico, com conteúdo empírico, sem dúvida. Então, em verdade vos digo, fazer-se, né? Esquecimento de ato reflexo, né? Trabalhar o corpo, né? Trabalhar a arte, né? Buscar conforto e se alimentar bem, né? Termina assim. Quer dizer, alterações existem, né? A questão política, a preocupação dessa questão política. Então, quer dizer, é um condicionamento, né? A gente está sendo condicionado, né? Porque tem coisas que precisam que seja dado início, né? Sem qualquer conotação em outra esfera, né? A gente está falando aqui de segurança também. Então a experiência desenvolve essas alterações conforme a percepção da normalidade, né? Então, por quê? Porque, né, você vislumbrar o crime, né, quer dizer, é uma verdade, né? Existe um investimento? Existe, né? Existem religiões que possuem vertentes que não assimilam o fato real como ele não é, porque isso não é a verdade, né? Claro, abre interpretação ao contra-argumento que seria o paradoxo, mas não é uma definição evidente, né? Capacidade todo mundo tem, né? Experiência todo mundo adquire, com esforço exigido, né? É claro que todo e qualquer ambiente ele tem a consciência, né? A gente trabalha justamente por isso, né? A droga, né? Ela trabalha justamente por isso, porque né, não é todo mundo que pisa no chão achando que é uma árvore, né? Porque a árvore não sai do lugar. Enfim, né? A droga ela cria esse ambiente, né? Aí tá, seria a substância do universo paralelo, né? Você criar aquele caminho, sendo que aquele caminho é você próprio, né? O produto da droga. Então, participação, claro, né? Estamos juntos, né? Cenas empíricas, trabalhando pelo mesmo fator, né? Na qual até agora não há nenhuma queixa de sinal, né? Por esse caminho. Mas é claro que não tem nada parado, né? Está tudo criando e sentimentalizando, né? Porque você, dentro de um diálogo, por exemplo, é a forma natural do efeito colateral, porque o efeito colateral também ele sem a propriedade do per si, né? Quer dizer, na política, né, onde ficou claro isso bastante, é na divisão entre Sul e Norte, o Muro de Berlim, enfim, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Digamos assim, dentro de uma divisão, o problema que existe entre um e o mesmo, né? Seria até bem fácil de entender. Então, né, se você pegar a metáfora, né, a história bíblica de Jonas e a baleia, quer dizer, ele foi engolido pela baleia, né? Não tem nenhuma uma transcendência nesse sentido, e o fato dele aparecer de novo é porque realmente, né, a cultura da pirataria também não pode desenvolver uma droga,
né, a ideia de ser colateral, o efeito colateral, é traduzir a história por um mero grão, por um mero farelo, né? Então, né, existe muito especificidade, né, em cada assunto. Por quê? Porque é um problema, né? Você falar que tem um problema é um efeito colateral de alguma droga, sem dúvida. Então a sugestão tem que ser você descansar, né? Você descansar, refletir, né? Porque as coisas estão sendo experimentadas também pelas novas gerações, né? Sua droga também não quer dizer nada por essa etapa, né? E essa individualidade, ela fica restrita, né, à ideia de registro, né? Infelizmente, só o registro, porque a permanência ela é temporária, né? Como qualquer critério assim criado, inventado, teorizado ou praticado, enfim, né? Com certeza isso é o mais correto.